Passemos agora à parte dos profissionais de saúde oral. Nos profissionais de saúde oral, nós podemos atuar a 4 níveis. Formação e treino dos profissionais orais em relação a este aspecto, à infecção cruzada, imunização, boas práticas de higiene em ambiente clínico e a utilização de precauções universais, naturalmente, que são a utilização da máscara, da viseira dos óculos de proteção, da farda, das luvas e também podemos incluir aqui da lavagem das mãos. Ora, começando pela formação e treino, naturalmente que num bom programa de controle de infecção cruzada, toda a equipa tem que estar envolvida e a equipa abrange toda a gente que trabalha numa clínica, desde o diretor clínico até ao pessoal não clínico, nomeadamente o pessoal administrativo e o pessoal de limpeza. O diretor clínico é sempre o responsável ao máximo, tudo o resto que está sob a sua alçada, clínicos e não clínicos, obviamente que têm que respeitar, cumprir, primeiro têm que ter conhecimento dos procedimentos e das práticas, dos princípios de controle de infecção cruzada que estão em vigor na clínica e, naturalmente, tem que haver responsabilização e envolvimento de todos os membros da equipe. Porquê? Porque, efetivamente, podemos ter o melhor protocolo de controle de infecção cruzada, mas basta que uma pessoa da equipa falhe os seus procedimentos, não respeite de facto estes protocolos e podemos efetivamente ter a cadeia completada, o circuito completado e haver infecção cruzada. Portanto, diretor clínico com responsabilidade máxima, envolver toda a gente, mesmo quando nós não trabalhamos debaixo do mesmo espaço físico, por exemplo, técnicos laboratoriais de prótese dentária que não trabalhem no mesmo espaço físico, mas trabalhem à distância, têm que estar envolvidos. Portanto, eu tenho que saber que ao enviar o material para o laboratório, ele deve ir desinfetado, e ao receber o material do laboratório, também sei que ele deve estar desinfetado, porque se não estiver desinfetado, sou eu que tenho que proceder à sua desinfecção na clínica. E depois, naturalmente, envolver, como disse, o pessoal não clínico, pessoal administrativo e pessoal de limpeza, para que efetivamente o programa possa funcionar eficazmente. Depois, em segundo lugar, naturalmente é preciso dar formação e treino específico às pessoas que trabalham na clínica. E volto a repetir, nesta área. Tem que ser dada a formação a quando da admissão de alguém, esse alguém pode, mesmo que tenha já experiência na matéria, vai se integrar numa nova equipa, com novas rotinas, com novos produtos e, portanto, tem que estar tem que ser conhecedor dos princípios, dos procedimentos que estão instituídos naquela clínica e, naturalmente, também isto com um grande objetivo, é que qualquer profissional adere melhor a um programa de controle de infecção cruzada se o compreender, se perceber porque é que faz isso. Eu não devo dizer apenas a alguém que deve usar luvas, eu devo explicar porque é que deve usar luvas, ou porque é que deve usar uma viseira ou uns óculos de proteção, porque eu tenho maior adesão por parte dos profissionais a estes protocolos se eles os compreenderem. Depois, naturalmente, que deve ser dada essa formação no início, digamos assim, mas depois é necessário haver atualização periódica de todos os elementos da equipa. Essa formação deve ser, ou essas atualizações devem ser anuais, ou sempre que se justifica, e inclusivamente elas são obrigatórias, de acordo com o Código do Trabalho, com a lei, a sua edição mais recente, a 22ª, a lei número 1 de 2022, de 3 de janeiro, diz que as empresas são obrigadas a dar formação anual a pelo menos 10% dos seus trabalhadores, num total de 40 horas anuais. Portanto, para além dessa obrigatoriedade, é necessário fazer revisão de conceitos e também sempre que existem novos funcionários da clínica, ou que entram novos funcionários, ou que mudam as suas funções, transitam para outras funções, ou então na aquisição de novos produtos ou novos equipamentos em que é necessário, de facto, conhecer esses novos produtos para, de facto, poder tirar o melhor proveito deles. Portanto, é fundamental. E também, hoje em dia, cada vez mais, visando facilitar estas boas práticas, estas instruções devem ser escritas.
e devem estar colocadas nas diferentes áreas da clínica, no gabinete dentário, na sala de esterilização, na sala de gessos, etc., para que qualquer pessoa, quando entra numa dessas salas, rapidamente, e muitas vezes até por imagens, com recurso a imagens, possa compreender estes programas. Devem ser adaptados em termos individuais e coletivos, portanto tem que haver responsabilização individual de cada um, que tem que saber as suas tarefas e devem ser atualizadas regularmente ou, por exemplo, sempre que existe um acidente e é necessário rever os protocolos e ver o que é que falhou e o que é que pode ser necessário ajustar. Alguns exemplos aqui, muitas vezes temos estas informações, na maior parte das vezes sob o ponto de vista visual, com recurso a imagens, porque são muito mais apelativas e muito mais fáceis de compreender, podem ser criadas por instituições como a DGS, por exemplo, ou como as empresas de recolha de resíduos, ou então podem ser criadas pela própria clínica e colocadas, afixadas nas zonas apropriadas. Passando ainda, e falando ainda dos profissionais de saúde rural neste caso, nós passamos a falar da imunidade. E a imunidade, a prevenção da infecção, começa em cada um de nós. Quanto mais resistente nós formos, mais, obviamente, menor será o risco de contrair uma infecção em ambiente clínico. Já falamos há pouco que duas pessoas perante o mesmo ambiente, uma pode contrair doença e a outra não. Vamos falar de dois tipos de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é uma imunidade inespecífica, é uma imunidade em que todos nós, à nascença, temos determinadas características que nos protegem das agressões. A pele, a mucosa, por exemplo, as lágrimas, o suor, a cera dos ouvidos, por exemplo, os pelos que existem ao longo da nossa árvore respiratória, são mecanismos de proteção inespecífica para todos os micro-organismos e que já nascem connosco, por isso se diz imunidade inata. E depois temos a imunidade adquirida, por contraste, que é uma imunidade, como o termo indica, que vai sendo adquirida ao longo da vida. Quanto mais nós contactamos com micro-organismos, mais nós desenvolveremos esta imunidade e maior capacidade teremos para resistir a organismos de uma forma geral. Aliás, um dos aspectos que foi mencionado, foi referido agora a propósito da pandemia e dos 2 anos que nós tivemos muito tempo em confinamento, sem contacto com pessoas ou contactos com estranhos, e também a questão do uso da máscara, foi o facto de, hoje em dia, acharmos que estamos mais vulneráveis a determinadas patologias, precisamente porque estivemos excessivamente resguardados. Todos nós ouvimos, antes da pandemia, que as próprias crianças deveriam contactar com micro-organismos e deveriam não estar excessivamente protegidos, aquilo que vulgarmente até muitas vezes ouvíamos falar de estarem dentro de redomas de vidro, em sentido figurado, precisamente porque quanto mais contacto tivermos com micro-organismos, maior será a nossa capacidade, efetivamente, de poder resistir. E aqui ganha grande relevância as vacinas e a vacinação. As vacinas hoje em dia são seguras, segundo as normas atuais, a maioria, inclusivamente agora a propósito da vacina contra o SARS-CoV-2, de uma forma geral são seguras. Claro que houve alguns casos referidos de efeitos secundários, que eles existem, mas são reduzidos ou nulos, ou quase nulos. Eu não gosto de utilizar aqui o termo de nulo, porque nulo não existe, há sempre um pequeno risco, possibilidade de alguns efeitos secundários, menos graves ou mais graves. No caso do SARS-CoV-2 houve alguns efeitos secundários graves, mas também pelo facto da vacina ter sido criada de forma muito rápida. Em menos de um ano tivemos uma vacina. O normal, anteriormente, era de cerca de 2 anos o período necessário entre o início do estudo de uma potencial vacina até à sua comercialização. Mesmo o caso da vacina para o vírus da ébola, que demorou cerca de 5 anos, já era um recorde absoluto. Agora criamos uma vacina em menos de um ano. Portanto, é natural que exista alguma necessidade de evolução, mas de uma forma geral as vacinas são seguras e os efeitos secundários são reduzidos. Mesmo os que aconteceram com a vacina do SARS-CoV-2, eles eram num número excessivamente reduzido. Qual era o problema ou qual era a questão? Eram extremamente mediatizados e, portanto, quando acontecia um problema, imediatamente era divulgado e, portanto, ganhava uma dimensão muito elevada.
Depois, por outro lado, de uma forma geral, estas vacinas têm um custo reduzido. Algumas delas, inclusivamente, são gratuitas, fazem parte do Sistema Nacional de Vacinação. A vacina, por exemplo, contra o SARS-CoV-2, porque havia um grande interesse público, comunitário, de saúde pública, e, portanto, era gratuita, mas normalmente elas têm um custo reduzido, principalmente se analisarmos numa perspectiva de relação benefício, o benefício que nos causa e o custo efetivo da vacina. E, por outro lado, tem uma eficácia elevada, a generalidade. Mas é preciso chamar a atenção que, apesar dessa eficácia ser elevada, ela não é total. E, portanto, temos que ter presente esta questão. Temos imunidade, dá-nos imunidade, reforça-nos a imunidade, mas não é total. Por exemplo, o caso da hepatite B, a eficácia da vacina é muito elevada, superior a 90%, mas efetivamente não é total. E, portanto, isto tem que ser entendido como mais uma medida de controle de infecção cruzada, ou na ajuda do controle de infecção cruzada, e não como uma única medida. Estão aqui duas das vacinas mais indicadas em termos de medicina dentária, por razões diferentes, mas mais indicadas, a hepatite B e a gripe, e no caso, hoje em dia, do SARS-CoV-2, que mesmo assim, apesar de ser uma vacina com um tempo de criação, de produção muito reduzido, menos de um ano, a eficácia é uma eficácia aceitável, entre 70% a 95%, dependendo dos estudos e do tipo de vacina, mas efetivamente estamos a falar de números bastante interessantes. Para além destas patologias ou destas vacinas, também poderemos falar e ter presente que há outras situações, e disse-vos há pouco que muitos dos assistentes dentários são do sexo feminino, em idade fértil, há muitas patologias que não têm grande significado em termos de adultos, mas que, efetivamente, se atingirem uma mulher grávida, podem atingir o feto e podem ter consequências graves. Portanto, esta questão das diferentes patologias deve ser analisado, as que fazem parte do Sistema Nacional de Vacinação devem ser naturalmente administradas, não as devemos recusar e devemos, noutras situações para as quais existe vacinação, analisar eventualmente com o nosso médico de família ou a medicina do trabalho, naturalmente o interesse na sua administração. Também não esquecer a questão do tétano e do reforço e estarmos também protegidos, apesar de ser difícil em ambiente clínico, mas não podemos deixar de ter presente também esta questão do tétano. Passando agora, e ainda dentro dos profissionais da saúde oral, à questão da higiene. Há determinados princípios, práticas que são fundamentais em termos de higiene no trabalho e são importantes, e também mais uma vez aqui reforço que não podem ser vistas isoladas do conjunto de medidas. São mais algumas medidas, também são importantes, são igualmente importantes no sucesso de um programa de controle de infecção cruzada. Não são as únicas e não podem ser vistas também de forma isolada. Primeiro aspecto fundamental, a utilização ou ter sempre as mãos lavadas e as unhas curtas. Sabemos que por baixo das unhas é uma zona onde muito facilmente podem ficar retidos micro-organismos, portanto, devemos ter as unhas curtas precisamente para evitar aí o acumular de micro-organismos e, por outro lado, sistematicamente termos as mãos lavadas, porque sabemos, e também a propósito da pandemia, agora focou-se muito esta questão, de lavarmos frequentemente as mãos, precisamente para quebrar esta cadeia de transmissão. Um outro aspecto relevante em termos das mãos, e obviamente aqui existe alguma incompatibilidade entre, muitas vezes, questões mais relacionadas com a estética e com o aspecto físico e com a nossa eventual maior ou menor vaidade, e a infecção cruzada há algumas coisas que não são compatíveis. Por exemplo, a utilização de unhas compridas, ou extensões, ou unhas de gel, ou mesmo a questão do verniz, quando mal aplicado ou quando já apresentando-se quebrado com defeitos, não deve ser utilizado, precisamente porque são zonas onde facilmente podem ficar retidos micro-organismos e naturalmente levar à sua proliferação e aumentar o risco de infecção cruzada. Portanto, as mãos devem ser frequentemente lavadas e as unhas devem ser usadas curtas. Depois, naturalmente, que devemos, sempre que na presença de uma ferida, que constitui uma porta de entrada, ou pode constituir uma porta de entrada para o nosso organismo, devemos proteger essas feridas. Para além de devermos ter cuidados acrescidos com a nossa pele
que é uma barreira física natural, devemos naturalmente, sempre que existe uma ferida, proteger. Portanto, se houver uma ferida com a exposição, portanto, do meio interno, muitas vezes até aquelas feridas que se apresentam com supuração, devemos proteger com um penso rápido e depois calçar, não calçar diretamente a luva, porque o penso acaba por constituir uma proteção adicional. Outro aspecto importantíssimo e que também foi muito focado a propósito da pandemia é não tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca, constituem portas de entrada para o nosso organismo, e também no cabelo ou nas orelhas, porque efetivamente podem ficar aí retidos micro-organismos que podem não transitar numa primeira fase, mas depois a seguir podemos lá ir tocar com as mãos, passar uns tempos ou algumas horas, e depois tocar nos olhos, boca ou nariz e fechar o circuito desta cadeia de infecção. Naturalmente que na presença de patologia, de lesões, por exemplo, lesões herpéticas, como estas que estão aqui mencionadas, então mais cuidado deve haver, porque se estivermos a tocar nestas zonas, estas zonas estão contaminadas, estão infectadas e obviamente podem ter consequências importantes. Por exemplo, relembrar que um doente com um herpes labial, obviamente se estiver nesta fase de vesículas, como está nesta imagem inferior do lado direito de vesículas, é a fase em que se apresenta mais contagioso, com uma carga viral muito elevada. Por exemplo, se não tivermos cuidado e tocarmos nesta zona, contaminarmos, por exemplo, os nossos dedos ou luvas, se a seguir tocarmos, por exemplo, nos nossos olhos, podemos transmitir micro-organismos para os nossos olhos, e sabemos que uma das consequências mais graves que podem acontecer em termos de herpes ocular é precisamente a cegueira. Portanto, é necessário ter cuidado e na presença destas feridas ter um cuidado acrescido e não tocar. O cabelo deve ser curto, apanhado ou protegido por uma touca ou barrete, que passou a ser muito mais moda agora com a pandemia, por uma proteção, e ter aqui também a noção que o vestuário deve ser apropriado e deve estar sempre limpo. Vamos ver mais à frente que, naturalmente, na presença de sangue, por exemplo, deve ser imediatamente, ou tão breve quanto possível, deve ser trocado. Portanto, hoje em dia não se justifica trabalhar em medicina dentária com a nossa roupa social e uma bata por cima, não, devemos utilizar uma farda e, efetivamente, eventualmente até reforçar essa proteção, como vamos ver à frente com outras batas, nomeadamente batas, por exemplo, descartáveis, para funcionar como uma proteção acrescida. Não devemos usar joias durante a consulta, elas devem ser retiradas, por um lado, em superfícies onde expostas, como por exemplo o pescoço com os colares ou as orelhas com os brincos, porque aí poderiam ficar depositados micro-organismos. Os aerossóis, por exemplo, nós sabemos que eles podem se propagar e podem acabar por atingir diferentes superfícies, nomeadamente estes acessórios. No caso dos anéis, particularmente os anéis com adereços e, portanto, que com relevo, devem ser retirados, porque o risco de perfuração de uma luva, para além de dificultarem o calçado da luva, podem aumentar o risco de perfuração, portanto devem ser retirados. No caso, também, e reforçando isto que foi dito, também porque sabemos que por baixo destes acessórios, e nomeadamente, por exemplo, dos anéis, há uma maior colonização por micro-organismos, portanto, procurar retirar, remover estes acessórios. No caso dos relógios e da aliança, podem ser utilizados em ambiente de consultório, desde que, no caso do relógio, totalmente tapado pela luva, que deve se passar pelo punho, deve colocar por cima do punho da manga da farda. No caso da aliança, e sendo estas alianças mais lisas, de superfície mais lisa, as mais convencionais, pode ser usado porque o risco de perfuração não é elevado. No caso do bloco operatório, estas peças devem ser retiradas porque, como acabamos de ver há pouco, há indícios de estarem mais fortemente colonizadas por micro-organismos por baixo, e, portanto, aqui é um reforço da proteção para o paciente, não para o profissional de saúde oral, mas para o paciente. Depois também devemos evitar tocar em superfície ou objetos que não sejam importantes para o tratamento dos pacientes. Devemos ter, como vamos ver mais à frente, os gabinetes com o mínimo possível de
de aparelhos ou de objetos que não tenham interesse para os tratamentos, e nós devemos evitar tocar nestes objetos que não têm qualquer interesse ou relevância para os tratamentos. Não atender o telefone durante as consultas, não o contacto, que nos registros clínicos, quer sejam feitos ainda à moda antiga em papel, com caneta e papel, ou no computador, ter cuidado ao manusear as canetas ou ao manusear o teclado dos computadores, precisamente para não os contaminar, os puxadores, as torneiras, as pegas das gavetas, deveremos ter cuidado, evitar tocar e sempre que necessário tocar, ter cuidados acrescidos, que vamos ver mais à frente as práticas que deveremos adotar para sempre que tivermos que mexer nestas superfícies. E depois, naturalmente, que há determinadas práticas que não devem ser realizadas em ambiente clínico. A questão do comer, o maquilhar, o fumar, deve haver os seus sítios próprios na clínica, inclusive no caso do fumar até hoje em dia proibido nos ambientes fechados, mas devem haver espaços apropriados e, portanto, não é responsável, por exemplo, e em termos de infecção cruzada naturalmente, estar a comer num ambiente clínico e muito menos, por exemplo, numa sala de esterilização, que é um ambiente contaminado, e nós estamos a comer, a poder contaminar os alimentos que estamos a ingerir e estamos a metê-los à boca e a introduzi-los no nosso meio interno. Portanto, há determinadas práticas que têm que ser realizadas em zonas específicas, naturalmente. No caso ainda dos profissionais de saúde oral, e falando agora das EPIs, EPI é um acrónimo que significa Equipamento de Proteção Individual, no fundo são barreiras, devem ser usadas na área clínica, deve-se evitar sair das áreas clínicas com estes equipamentos, precisamente para evitar o transportar dos micro-organismos. Estamos a falar de máscaras, estamos a falar de luvas, de sapatos ou de proteção de sapatos, dos óculos ou viseiras de proteção e, naturalmente, da farda ou das toucas ou barretes. Portanto, estamos a falar de um conjunto de utensílios que são individuais e que constituem barreiras físicas. Quando íntegras, mesmo quando íntegras, conferem proteção, mas a proteção também, tal como as vacinas, não é de 100%. Portanto, também não é pelo facto de eu utilizar os óculos de proteção, uma máscara ou umas luvas, que eu me posso sentir totalmente protegido e pensar que não tenho qualquer risco de contrair uma infecção em ambiente clínico. E, naturalmente, também vos disse há pouco, que efetivamente as mãos e a sua lavagem ganham uma relevância muito elevada, precisamente porque eu, em clínica, posso contactar superfícies contaminadas e, desta forma, ao lavar sistematicamente as mãos, eu estou a quebrar este circuito e impedir que os micro-organismos possam circular livremente no ambiente clínico. Os EPIs são descartáveis, com exceção das fardas, da farda habitual e dos óculos de proteção, que podem ser lavados, desinfetados e reutilizados. As luvas são utilizadas por rotina, e isto sempre que se contacta com pele, mucosas ou fluidos orgânicos, neste caso sangue e saliva, ou sempre que se contacta, ou potencialmente se pode contactar, superfícies, materiais ou instrumentos contaminados por fluidos orgânicos. Portanto, no fundo, na nossa prática clínica, como tudo isto está presente no dia-a-dia, nós temos que utilizar luvas por rotina. Estas luvas devem ser utilizadas com as mãos bem secas, para não criar um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos, um ambiente dentro das luvas, ou as luvas com um ambiente quente e com umidade, se não forem bem secas, e devem cobrir os punhos da bata, porque idealmente devemos utilizar batas de manga comprida, devemos rejeitar sempre que existe um defeito, por mais pequeno que ele seja, uma perfuração de uma luva deve imediatamente levar à sua rejeição, e são luvas de uso único, são luvas descartáveis, não devem naturalmente ser desinfetadas e reutilizadas, não, as luvas são de uso único porque também se vão fragilizando. E ao fim de algum tempo, inclusivamente, no decurso da nossa atividade, elas acabam por se poder perfurar. E mesmo dentro
de uma consulta com um mesmo paciente, nós podemos ter que mudar de luvas, quantas vezes elas acabam por se perfurar, porque efetivamente vão se degradando. Existem vários materiais, as luvas podem ser confeccionadas em diferentes materiais, os mais conhecidos naturalmente são as luvas de látex, quer as normais, quer as hipoalérgicas. Aqui é preciso terem atenção que tipo de alergia, muitas vezes falamos das luvas hipoalérgicas, mas isto naturalmente é se for a alergia se for ao látex, porque se a alergia for ao pó, por exemplo ao pó de talco, ou pó que possa existir no interior da luva, ou a outro qualquer componente da luva, o facto de usarmos uma luva hipoalérgica de látex não faz rigorosamente nada e vamos continuar a ter alergia. Depois há as luvas de nitrilo, neopreno. Estes três tipos de materiais são muito equiparáveis, portanto as luvas de látex, nitrilo ou neopreno podem ser utilizadas rotineiramente na prática clínica, são equiparáveis, digamos assim, e portanto aqui poderemos encontrar uma boa alternativa se houver algum desconforto ou alguma alergia, por exemplo, ao látex. E depois há outro tipo de materiais como vinil, luvas de nylon, algodão, que são utilizadas não de rotina. O vinil, as luvas de vinil podem ser utilizadas por baixo de umas luvas, por exemplo, de látex, eventualmente, por exemplo, a questão das alergias, mas também podem ser utilizadas por cima de umas luvas de látex, se eu tiver que abrir uma gaveta para ir buscar material que necessito para uma determinada consulta e, portanto, em vez de estar a descalçar as luvas de látex, as minhas luvas normais com que estou a trabalhar, posso calçar umas luvas de vinil que estão limpas, estão lavadas e, portanto, eu posso já aplicar sem tanto problema, precisamente porque estou protegido com uma proteção adicional. As luvas de algodão, nylon, podem ser utilizadas, por exemplo, por baixo de umas luvas de látex ou de nitrilo, por exemplo, em caso de situação possa existir aqui algum potencial de alergia. Depois temos as luvas de borracha, que são as luvas domésticas convencionais, luvas de borracha grossa e que são maioritariamente, ou devem ser maioritariamente utilizadas na sala de esterilização e, portanto, para procedimentos em que vamos manusear materiais com maior risco de podermos nos picar e, portanto, estas luvas de borracha são e devem ser utilizadas na sala de esterilização. Três aspectos relevantes em termos de utilização das luvas: têm que estar bem adaptadas, daí a importância de nós sabermos bem qual é a nossa dimensão de mão e qual é a medida que mais se adequa à nossa mão, portanto elas têm que estar muito bem adaptadas. Uma luva com uma imagem de cima do lado direito, em que se vê que não está bem adaptada à luva, o acidente é muito mais fácil de acontecer e, portanto, o risco de eu me picar, por exemplo, é muito maior. As luvas têm que estar íntegras, como já vimos, qualquer perfuração, por mais pequena que seja, já não vai fazer o efeito de 100%, o efeito de barreira, e finalmente, idealmente, devem cobrir as mangas, portanto, idealmente devemos trabalhar com fardas de manga comprida e as luvas devem cobrir as mangas, precisamente para não haver aqui nenhuma área exposta do nosso braço. As luvas então são descartáveis, com exceção das tais luvas de borracha que, desde que íntegras, são luvas que podem ser lavadas, desinfetadas e reutilizadas. Não esquecer que estas luvas, no entanto, apesar de poderem ser reutilizadas, são individuais, portanto não podem ser partilhadas por diferentes assistentes dentários que façam, por exemplo, o processamento de materiais na sala de esterilização, portanto são de uso individual. Relativamente à farda, a farda, naturalmente, sendo usada diariamente, ao longo dos dias de trabalho, deve ser leve, confortável e deve estar adequada ao nosso trabalho. Idealmente, como já vos disse, devem ter mangas compridas e a gola ajustada ao pescoço. Porquê? Para evitar a exposição de zonas do nosso corpo que podem depois até ter portas de entrada para o nosso organismo, ou não as tendo, podem servir de deposição, de locais de deposição de partículas projetadas e, portanto, depois, mais tarde, poderem ser tocadas e passadas para os olhos, nariz ou boca. Portanto, idealmente as fardas devem ser de manga comprida e a gola ajustada ao pescoço. Devem ser mudadas regularmente e aqui não existe propriamente uma regra. Poderão ser mudadas no fim de cada turno, portanto, da manhã ou da tarde, diariamente ou de 2 em 2 dias. Isto vai depender naturalmente muito
do ritmo de trabalho e da quantidade de pacientes contactados e, acima de tudo, também dos procedimentos clínicos realizados. Naturalmente, quem faz, ou se alguém estiver a fazer sistematicamente, por exemplo, higienizações, o risco de contaminação é muito maior do que, por exemplo, quem faz medicina dentária preventiva ou ortodontia, eventualmente. No entanto, obviamente que sempre que a farda se apresenta suja, ou nomeadamente com salpicos de sangue, tão breve quanto possível, deve ser substituída. A mudança regular é naturalmente aqui algo subjetiva e depende do bom senso naturalmente da clínica. Devem ser recolhidas em sacos descartáveis ou contentores apropriados, é material contaminado, normalmente são recolhidos em sacos brancos, de cor branca, e também sabemos que a maior parte das vezes é lavada em casa, e ao ser lavada em casa tem que ser lavada separadamente da roupa doméstica, não pode ser lavada misturada porque esta farda está contaminada. Podemos, esta é uma farda tradicional, digamos assim, mais ou menos consensual, de utilização rotineira na generalidade das clínicas. Portanto, temos uma farda, pode existir, no caso até dos assistentes dentários, um avental de proteção, mais ou menos plastificado, mais ou menos impermeável, que pode não ser utilizado no gabinete dentário na assistência ao médico dentista, mas pode ser, por exemplo, utilizado na sala de esterilização para, onde há maior risco de contaminação, poder haver salpicos e ser substituído apenas o avental. Ou então, no gabinete clínico, em determinados procedimentos clínicos, como por exemplo uma destartarização, em que o risco de contaminação é muito maior. Os sapatos, mas também, e isso foi reforçado agora com a pandemia, passamos a utilizar determinados acessórios que não eram tão comuns no passado antes da pandemia. O barrete ou touca, que não era de utilização generalizada e que passou a ser, inclusivamente numa primeira fase até os fatos completos, também pode ser reforçado por cima da nossa farda habitual a utilização de uma bata descartável ou mesmo esterilizável, e que será esta a bata que nós substituímos entre doentes, porque é a área que estará mais contaminada, e também, eventualmente, o cobre de sapatos. Portanto, tudo isto são vestuário que pode, efetivamente, ser utilizado. Algum deles não estávamos tão habituados a utilizar antes da pandemia e que agora, com a pandemia, acabamos por passar a utilizar, e algumas destas práticas vão ficar seguramente para o futuro. Aquilo que vos disse há pouco foi que, idealmente, devemos utilizar manga comprida e as luvas devem cobrir os punhos, mas coloca-se aqui uma questão, é que efetivamente a zona da manga é uma zona que está muito mais vulnerável, muito mais próxima da cavidade oral e inclusivamente é uma das zonas que mais facilmente fica contaminada por projeção dos aerossóis. A alternativa que se pode colocar e que se colocou durante a pandemia é a utilização dos manguitos descartáveis, em que no final da consulta o manguito é retirado, é uma barreira, é como uma luva funciona para a mão ou como uma proteção, uma polpa de proteção para uma turbina, um contraângulo, por exemplo, é retirado esse manguito e por baixo a farda está praticamente isenta de micro-organismos. A outra alternativa que não é tão boa é a utilização de manga curta, em que efetivamente aqui a contaminação iria, a deposição de partículas seria feita no braço do profissional, que depois seriam lavados no final da consulta, mas com o risco acrescido de não termos a tal proteção que nos é conferida pela farda e podermos ter portas de entrada feridas e obviamente poder haver aqui a entrada e a contaminação, a entrada de micro-organismos provenientes, por exemplo, ou propagados através dos aerossóis. Portanto, idealmente devemos utilizar a manga comprida com o manguito. As fardas, o processamento das fardas é material contaminado, podemos utilizar fardas descartáveis, normalmente estas fardas descartáveis são utilizadas por cima, ou estas batas descartáveis são utilizadas por cima da nossa farda habitual, portanto são rejeitadas, são recolhidas em contentor apropriado. Noutras vezes, em algumas clínicas, particularmente nas clínicas maiores, as fardas são lavadas no local de trabalho, mas sabemos que a grande maioria é lavada em casa,
algumas também poderão ser lavadas em lavandaria. Portanto, em situação, em termos de infecção cruzada e de controle de infecção cruzada, diria que a utilização de batas descartáveis ou lavadas em local de trabalho seria o ideal. Sabemos, como vos disse, que o mais frequente é lavarmos em casa. Ao lavar em casa, lavar separadamente da roupa doméstica, procurar lavar com a temperatura o mais alta possível, compatível com a preservação dos tecidos com que é confeccionada a bata. Portanto, estaríamos a falar de temperaturas entre 40 e 60 graus, idealmente 60 graus, mas vai variar naturalmente em função do tipo de tecido e material com que é confeccionada a bata. No caso das lavanderias, que também constituem uma alternativa, isto é material contaminado, como disse, e portanto a lavandaria deverá ser informada que é material contaminado e deverá ser feito o processamento em consonância. Um aspecto também importante que é necessário que apresente é que na presença de manchas de sangue, salpicos que possam atingir a nossa bata, e não sendo uma bata descartável, ela deve ser substituída, mal seja possível. Seguramente no final da consulta, na transição de pacientes, essa bata deve ser trocada. Mas o processamento das manchas de sangue é necessário ter cuidado. Terão que ser removidas com recurso à água oxigenada ou com recurso à água fria. Nunca lavar uma farda com sangue com água quente, porque a água quente a temperatura vai fixar as proteínas do sangue, portanto as manchas não vão sair. Vai ficar aquela mancha com o tom de ferro, cor de ferro, precisamente inerente à fixação das proteínas do sangue. Portanto, isto tem atenção na presença de manchas de sangue. Relativamente às máscaras, efetivamente, e aqui mudou um pouco a pandemia, aquilo que eu vou dizer agora, nesta primeira fase, obviamente era aquilo que se aplicava antes da pandemia, utilizávamos máscaras cirúrgicas com alta capacidade filtrante. Esta alta capacidade filtrante, e também passamos a compreender melhor isto, com a pandemia, não significa que filtre tudo, porque não filtra. Se olharmos, por exemplo, para a boa, para a informação que é dada, por exemplo, nestas máscaras cirúrgicas, diz ali que tem uma alta eficácia de filtração bactericida para partículas inferiores a 3 micra. Portanto, estamos a falar de uma capacidade de 99,4%, não é 100%. Portanto, haverá partículas que conseguem passar. E também temos que ter presente e saber que as partículas que têm capacidade para ser inaladas e atingir a nossa árvore brônquica são partículas da ordem de grandeza dos 1 a 5 micra. Portanto, o que significa que estamos a ver que a máscara não nos protege totalmente destas partículas que, quando respiradas, podem atingir a profundidade dos nossos pulmões. São usadas por rotina, têm que ser usadas em todos os pacientes, devem ser leves e confortáveis, como é evidente, também vão ser usadas ao longo do dia de trabalho, e todos nós acabamos por sentir, nestes 2 anos em que tiramos que usar de uma forma muito mais sistemática as máscaras, perceber o desconforto que causavam estas máscaras com os elásticos a passar por trás das orelhas, portanto era extremamente desconfortável. Portanto, se vamos usar ao longo de um dia de trabalho, elas têm que ser leves e confortáveis, são de uso único, devem ser de uso único. No caso das máscaras protegidas por viseira, não há um salpico direto e, portanto, esta questão pode ganhar menos relevância, inclusivamente durante a pandemia, com a maior dificuldade em conseguirmos obter os EPIs, muitas vezes estas máscaras eram reutilizadas, mas de uma forma geral estas máscaras são de uso único e devem ser substituídas sempre que se apresentem molhadas ou com sinais de sangue. Portanto, mal seja possível, devem ser trocadas, precisamente porque a umidade ou mesmo estar molhada diminui a capacidade filtrante, que permite a propagação dos micro-organismos através deste meio líquido, e na presença de sangue naturalmente terá que ser rejeitada. Devem ser de material não irritante e que naturalmente não induza reações alérgicas, por aquilo que eu disse, vamos utilizar as máscaras ao longo do dia. São de diferentes formatos e feitios, podem ser fixas
através de elásticos que passam atrás das orelhas, podem ser com atilhos que são apertados atrás da cabeça, ou então com um simples elástico que passa por trás da cabeça. Portanto, há diferentes tipos de máscara, há diferentes formas de as fixar, naturalmente cada um de nós terá que encontrar a situação com que esteja mais confortável. Também com a pandemia aprendemos a olhar para estes esquemas, estes quadros, e ver que há diferentes tipos de máscaras, nomeadamente as máscaras cirúrgicas, que eram as que nós habitualmente utilizávamos, e depois as ditas máscaras com maior capacidade filtrante. Também aprendemos a lidar com diferente terminologia, FFP2, N95 ou N99, KPN95, KPN99. No fundo, é tudo muito comparável, são terminologias diferentes. FFP1, P2 ou P3 é a terminologia europeia, N95, N99, N100, terminologia americana, KPN95, KPN99, KPN100 é a terminologia chinesa. Normalmente o número está, e no caso destas questões do 95, 99 ou 100, com uma percentagem ou capacidade filtrante, 95%, 99% ou praticamente 100%, neste caso partículas de 0,3 micra. Portanto, habituamos a ouvir falar desta diferente terminologia e também percebemos que hoje em dia, e aquilo que foi indicado durante a pandemia, foi que no ambiente clínico as máscaras cirúrgicas já não tinham a mesma eficácia e, portanto, passamos a utilizar as máscaras FFP2, que são muito mais eficazes. Mas também aqui não conferem proteção total. E só conferem proteção total se forem colocadas de forma correta, nomeadamente com uma adaptação total, e para isso é que existe uma estrutura metálica na parte superior que vai assentar na cana do nariz, precisamente para fazer um fecho muito mais hermético, e ela deve estar completamente ajustada ao nariz, às bochechas e à zona do mente e as zonas laterais. Qualquer uma das imagens que estão aqui com a cruz mostram formas erradas de utilizar a máscara. Não totalmente adaptada ao nariz e à bochecha, por baixo do nariz ou então por baixo do queixo. Essa é a forma incorreta, vimos muito disto durante a pandemia e com qualquer uma destas situações não há proteção porque o ar não é filtrado. Nós temos como objetivo, com as máscaras, que o ar, ao ser respirado, passe através da máscara e, portanto, seja filtrado. Quanto aos óculos, são óculos específicos, óculos cirúrgicos, nomeadamente, são os ideais, devem ter proteções laterais rígidas, de maneira a procurar fazer um fecho hermético junto dos olhos. Devem ter também de forma adequada ao profissional de saúde oral e, de uma forma geral, devem ser de uso individual, apesar de poderem ser desinfetados, mas devem ser de uso individual. Não é a mesma coisa utilizar óculos, por exemplo, óculos sociais, com umas projeções laterais que fazem alguma proteção. Não é o ideal, porque sabemos, e também por experiência pela utilização de óculos cirúrgicos, que mesmo com uma adaptação quase perfeita, há sempre um ou outro salpico, uma gotícula que acaba por atingir uma zona que supostamente estaria protegida. Portanto, é necessário ter isto em atenção e, idealmente, utilizar óculos de proteção. Desinfecção de pacientes, portanto, são de reutilização, deve existir pelo menos 2 pares de óculos para cada profissional de saúde, devem ser usados por rotina, também pelos assistentes dentários, são manuseados no fim da consulta com as mãos enluvadas e são lavados em água corrente com sabão ou com um líquido desinfetante ou pulverizados, por exemplo, com álcool ou com qualquer outro produto desinfetante. Portanto, são efetivamente desinfetados e são reutilizados. E, finalmente, ainda no âmbito dos profissionais de saúde oral, a utilização das viseiras de proteção. Antes da pandemia não era tão comum a sua utilização, com a pandemia passou a ser muito mais comum, confere uma proteção mais eficaz e adicional, nomeadamente aos olhos e à face, não protegem a mucosa nasal
e a mucosa oral protegem da projeção de partículas, mas não da inalação. Portanto, aqui o ideal é a utilização da viseira com a máscara de proteção, nomeadamente a FFP2. Há, em termos comerciais, também a possibilidade de utilizar máscaras que têm incorporada a viseira, como está na imagem do lado direito, e portanto temos a máscara e depois a projeção para os olhos da viseira. É um pouco mais desconfortável, portanto o ideal, na minha opinião, é a utilização de uma viseira como as que estão representadas na imagem do lado esquerdo, e foi aquilo que nós vimos efetivamente muito mais agora por ocasião da pandemia.